Fala galera Cruz Maltina, muito boa noite a todos. Estou chegando agora aí, mais de meia-noite, para a gente analisar mais esse fiasco do Vasco fora de casa, né? Nessa derrota de 2-1 para o Ceará, onde ficou constatado que o futebol de resultados dessa vez do Fábio Carille não deu certo, né? O time do Vasco muito aquém de novo, abaixo do rendimento. Desempenho fora de casa segue nulo. O Vasco parece um time muito inofensivo atuando fora de casa. Parece que só joga quando sofre os gols e fica difícil, né, um time prosperar dessa forma. Tem que mudar a mentalidade urgente, mudar a postura urgente e para piorar, quando o técnico olha para o banco, coloca opções como Jean Davi, Alex Teixeira, que sinceramente, com todo respeito, não conseguem mudar o panorama de uma partida, né? Falta muito ainda esse Vasco aí, não só taticamente, como também tecnicamente em relação ao banco de reservas. Faltam opções, a gente já vem martelando isso aqui há tempos, e a postura que o Vasco entrou em campo hoje não foi uma postura de buscar aí um bom resultado lá fora. O time do Vasco jogou contra um adversário que cá para nós não era lá essas coisas. É um time forte jogando em seu estádio, mas o Vasco podia, se tivesse jogado um futebol mais para frente, mais envolvente, com mais segurança, poderia perfeitamente ter saído aí, no mínimo, né, com um empate aí, para não falar outra coisa, né, lá no Castelão. O que eu vi desta partida? Muitos pontos aí que a gente pode explorar. Por exemplo, o Vasco foi muito desorganizado de novo. Então, essa falta de organização, junto também com a falta de mais mobilização dos jogadores muito espaçados, né? Essa transição entre o meio-campo e o ataque. Então, essa falta de posicionamento dos jogadores, aliado ao que eu já falei agora em relação à desorganização do time, potencializaram os muitos erros individuais e técnicos do Vasco do Carille. Isso aí, no meu modo de ver, foi assim crucial, porque essa era uma partida que o Vasco tinha que ter entrado com uma postura organizada, uma postura de ter mais controle de bola, de ter mais toque de bola, de saber fazer mais troca de passes, e o Vasco foi, nesses dois quesitos, um deserto de ideias, um time nulo, que com isso foram aí acontecendo sucessivos erros individuais e técnicos. E a zaga, para variar, foi uma mãe para o Pedro Raul, né? O João Victor e o Lucas Freitas não se entenderam muito bem, deixaram buracos e espaços, e o Pedro Raul acabou aí valorizando a lei do ex, aí fazendo dos 2 gols da vitória sobre o Vasco da Gama. Lamentável, né? Porque o time tinha totais condições de sair com um bom resultado, e eu vou dizer uma coisa, muito se fala aí que as substituições do Carille no segundo tempo surtiram efeito, que o Vasco melhorou. Eu tenho cá minhas dúvidas. Houve uma melhora? Sim, houve, óbvio, né? Porque as peças que estavam no primeiro tempo, principalmente o Garré, era um zero esquerda, não estava jogando rigorosamente nada. Eu acho que as entradas desses jogadores, sim, acrescentaram. Mas também, ao mesmo tempo, deu uma impressão de que o Vasco melhorou. Não foi só por causa das entradas, foi porque o Ceará sentou na vantagem. O Ceará abdicou do jogo no segundo tempo, isso deu uma falsa impressão. Então não foi só os méritos do Vasco. O Ceará também contribuiu para isso. Chamou o Vasco para o seu campo, e o Vasco com isso, claro, melhorou o toque de bola com as entradas do Adson, do Ryan, e melhorou aí, fazendo com que o Vasco aí tivesse mais dinamismo lá na frente. Mas o Ceará queria mais jogar, sentou na vantagem e conseguiu achar aquele gol em mais uma falha defensiva do Vasco. Jogador que eu não tiraria, Nuno Moreira. O Nuno Moreira estava muito, assim, não digo que ele estava muito bem nesse primeiro tempo, mas ele estava sabendo controlar as ações ali, estava sabendo dialogar com os jogadores. Acredito, não tenho informações ainda, mas que deve ter saído por algum cansaço, né? Ou algum
programa, né, de controle de carga, porque se ele não tivesse cansado era inadmissível, né? Ou lesionado, era inadmissível deixar o Payet em campo e tirá-lo, né? Tirar o português, porque o português que era o mais lúcido ali daquele lado esquerdo do Vasco. Payet, para variar, pouco acrescentou, mais uma vez deixando claro que a sua renovação contratual dificilmente vai acontecer. Jogador que ganha muito e produz pouco em campo, né? Então, possivelmente o Payet deve estar com seus dias contados aí. E para piorar, se lesionou aí, teve uma lesão no joelho. Vamos aguardar aí o que vai acontecer com o Payet em relação a esse estado médico. Enfim, um jogo que o Vasco poderia ter voltado para o Rio de Janeiro na bagagem com 1 ponto pelo menos, ou até 3 pontos. Faltou muita coisa nesse Vasco, um Vasco que mais uma vez depende das suas individualidades. Basta sair uma peça para esse time destoar em campo. Para não dizer que ninguém se salvou nesse time de hoje, óbvio, a gente tem que sempre, né, ter uma exceção, e a exceção é o Verratti. Sempre ele, mesmo não muito acionado, né, porque não teve essa trocação de passes ali, mas o Verratti deixou dele, mostrou a marca do artilheiro e mostrou que o Vasco depende, né, do Verratti, depende do Coutinho, depende de um bom Nuno Moreira, né, ou seja, depende da potencialidade dos seus jogadores, da individualidade dos seus atletas, porque em termos táticos é um deserto de ideias, é um time que não progride, não evolui, não sabe macetar direito o adversário, um time que pouco agride e um time caseiro, né, que está sabendo mais jogar em sua casa do que fora. O time do Vasco até agora, jogando fora, juntando Sul-Americana, jogando no Campeonato Brasileiro, pouco evoluiu, pouco agrediu. Foi um time que vencia por 3-1 lá fora, deixou o empate acontecer contra o Melgar. E nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, perdeu por 3-0 para o Corinthians e perdeu hoje por 2-1 para o Ceará. Então, é um time muito inofensivo fora e essa postura precisa mudar, meus amigos. O Vasco não pode ficar sendo refém só de time caseiro. E é o que eu digo. A gente aqui critica não só nas derrotas. Você pega o meu vídeo do pós-jogo contra o Sport Recife, mesmo com aquela vitória, eu falava que o Vasco tem erros, o Vasco não evoluiu, o Vasco teve mais poder de decisão, de definição, né? Teve mais postura, foi mais efetivo para conseguir aquela vitória. Mas o que acontece? A vitória mascara os muitos erros, né? Isso não vem à tona, mas o Vasco errou muito também contra o Sport Recife. E agora pagou outro preço caro. Ah, mas o Coutinho não jogou, fulano não jogou, não importa. Os jogadores estão ali vestidos com a camisa do Vasco. São jogadores que infinitamente com qualidade superior, né, em relação ao Ceará e poderiam perfeitamente ter saído com um bom resultado aí. Essa derrota aí, sinceramente, não estava nos planos. Por quê? Agora o Vasco vai ter pela frente pedreiras, né? Vai jogar contra o Flamengo no sábado, depois vai pegar o Cruzeiro lá fora, depois aí volta para pegar o Palmeiras. São times aí gigantes, né? Muito embora o Cruzeiro esteja numa má fase, mas vai jogar no seu campo. Então, e o Vasco não está sabendo jogar fora de casa. Então, se essa postura não melhorar, se essa mentalidade não melhorar, a coisa vai ficar preta, vai ficar difícil. E mais uma vez, o jogo provou aí que o Carille aí veio realmente com prazo de validade e é aquilo, né, meus amigos? Ganha uma, ganha outra, aí dá uma relaxada. Daqui a pouco vem 1, 2, 3, 4 derrotas, aí volta à tona aquela pressão sobre o Fábio Carille. Enfim, o Vasco está pagando um preço caro pelas suas escolhas como treinador aí no início da temporada. Vamos aguardar. E agora eu gostaria que você comentasse quais foram as suas impressões sobre essa derrota do Vasco contra o Ceará. E o Carille, hein? Qual é a sua opinião sobre o treinador? Então, comente, vamos interagir juntos. Amanhã a gente está de volta com mais notícias. Valeu, galera!